Essas atitudes são muito importantes em vista de vivermos esse tempo novo. Não haverá novo se não houvesse contínuo processo de conversão. Então, meus queridos irmãos, romper com o pecado. E aí nós sabemos, o pecado ele atinge a esfera dos pensamentos. E aí quantos maus pensamentos nós alimentamos e podem ser o ponto de partida, podem estar ali a raiz dos nossos pecados, porque dos pensamentos nós sabemos vai se estender. Onde está a raiz? Os santos padres do deserto, eles lutavam contra os maus pensamentos. Aqueles pensamentos que Deus olha e diz, né, esses teus pensamentos não são os meus pensamentos. Quantos juízos temerários nós criamos, nós alimentamos dentro de nós e nós passamos a agir a partir deles. Verdadeiras ilusões, verdadeiros erros, mas que afetam a nossa vida e nós precisamos combatê-los e nós precisamos romper com eles aquele modo de pensar que gera uma mentalidade que não é uma mentalidade convertida, é a mentalidade do mundo, é um modo de pensar segundo as categorias, segundo os critérios, que geram em nós muitas vezes posturas que não condiz com a nossa vida, com o dever do nosso estado de vida, do nosso chamado, da nossa consagração. Eu queria de maneira particular refletir sobre e aprofundar um pouco mais sobre a omissão. É muito interessante porque 3 imagens nós encontramos usadas por João Batista no Evangelho e que ele diz que precisam mudar. Os vales precisam ser aterrados. O cardeal Cantalamessa disse que isso significa então as lacunas, aquilo que falta na nossa vida, que precisa ser preenchido pela graça de Deus, ou as nossas omissões. E meus queridos irmãos, o que é que falta hoje na nossa vida? E não falta por falta da graça de Deus, mas por causa de uma má correspondência a ela. E aqui nós não estamos falando de limites, de necessidades, de fraquezas, que em si nós sabemos não são pecados. Estamos falando daquelas omissões que é uma atitude, é uma falta, é uma falta de decisão. E por isso é pecado, aquela omissão que é pecado. E aqui nós não poderíamos deixar de partir e tomar como fundo, pano de fundo, o nosso escrito Amor Esponsal. Quando nós lemos o escrito Amor Esponsal, nós nos deparamos com o amor de Deus e com o chamado ao amor. E ali nós vemos que, como diz o Padre Letel, de fato, a raiz de toda a crise na vida consagrada está no amor esponsal. Sim, meus irmãos, quantas faltas nós podemos identificar e a raiz de todos os outros males na nossa vida, as falta de amor esponsal. E de um amor esponsal que desemboca, nós podemos dizer assim, transborda nos irmãos e assim também na missão. Meus queridos irmãos, o amor não é amado. Nós fomos tocados por esse amor, fomos constituídos e eleitos por esse amor e nós precisamos voltar a essa primazia do amor a Deus. A falta de amor, a falta de ascese, de oração, de penitência, de caridade. Meus irmãos, nós vivemos numa grande batalha espiritual. Nós sabemos quem são os nossos inimigos. E nós precisamos, sem medo, de deparar com ele, até mesmo porque diz São João Bosco que quando nós não deparamos no nosso caminho frontalmente com o inimigo, é porque nós estamos provavelmente caminhando lado a lado com ele. Porque quando nós decidimos lutar, nós sabemos que ele está nos combatendo a todo instante.
E como é importante esse caminho de ascese. Como é importante o bom jejum. Como é importante numa sociedade altamente hedonista, infantil, que só quer fazer o que lhe dá prazer. Uma sociedade como que adolescente espiritualmente. A criança ou adolescente só faz o que quer, na hora que quer, como quer, o que lhe dá prazer. E nós precisamos, nós que somos chamados a sermos missionários maduros nesse tempo, nós precisamos romper com essa falta de ascese, romper com essa mentalidade mundana e assim vivermos esse caminho, porque nessa batalha espiritual tem demônios e pecados que nós só vencemos com a oração e o jejum, como nós vemos naquele relato que Jesus conta nos evangelhos. Então esse é um tempo de nós repararmos até também, meus queridos irmãos, quantas faltas de amor, de provas de amor aos irmãos. Cada vez mais nós nos deparamos tristemente no meio de nós com situações de irmãos falando mal do irmão, um irmão falando mal do irmão, a indiferença que é o contrário do amor, a fofoca, a falta de perdão, as intrigas. Tudo isso porque muitas vezes nós somos injustos para com Deus e para com os nossos irmãos. Sim, porque a injustiça o que é? É não dar ao outro o que lhe é devido. E meus irmãos, se nós quiséssemos até definir uma justiça shalom, para nós, o que é a justiça shalom? Baseado no escrito amor esponsal, é dar ao irmão aquilo que Deus nos dá. A paciência, o perdão. Quantas vezes nós não perdoamos de coração? E o nosso coração, ao invés de se tornar como aquele lugar, aquele território onde o amor de Deus se expressa, se torna ali uma prisão. Quantas vezes as pessoas estão cativas, presas dentro de nós, precisando ser libertadas pelo perdão verdadeiro e sincero que destrói o pecado e acolhe o pecador. Então, essas omissões e muitas outras, e aqui nós estamos colocando algumas, são esses vales na nossa vida, essas lacunas que precisam ser completadas, aterradas. Meus queridos irmãos, uma outra imagem ali bíblica também muito pode nos ajudar a compreender o que nós devemos fazer, e é aquelas montanhas e colinas que precisam ser rebaixadas. Por um lado, nós detectamos as faltas, as omissões, aquilo que não existe, que precisa existir. Por outro lado, nós nos deparamos com esses excessos e por isso precisam ser rebaixados. O padre Raniero Cantalamessa diz que significa o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa mania de achar e de pensar que nós somos melhor do que os outros, nós somos mais justos, nós somos mais santos, justamente aquela síndrome do fariseu. No meio daquela multidão, nos diz o outro evangelho sinótico, paralelo a esse, que estava presente também os fariseus e os saduceus, e são os únicos que, diante da pregação de João Batista, não pergunta o que devemos fazer, porque eles eram autossuficientes. Eles viviam a partir de si mesmos, eles se tornaram a medida de si mesmos. E meus irmãos, nós precisamos tirar esses excessos. O que seriam esses excessos concretamente? Com certeza, e aqui nos serviria muito e nos serve muito o escrito Obra Nova. Os excessos são os galhos velhos, os galhos aparentemente verdes que não dão frutos e que precisam ser cortados, precisam ser podados, que são os frutos do nosso pecado, frutos das nossas feridas, frutos dos nossos traumas, frutos da nossa má educação, frutos daquilo que nós trazemos para a comunidade.
Muito interessante porque depois que o povo é liberto do Egito, ele passa pelo deserto para que Deus tirasse justamente o Egito do coração do povo. Muitas vezes na comunidade e na nossa vida pessoal, basta viver um autêntico caminho de autoconhecimento, nós vamos nos deparar com esses galhos velhos, com esses galhos aparentemente verdes. E o que é que acontece? Isso não deve nos espantar. O problema é quando nós nos deparamos com estes e não queremos podar. Não queremos ter a graça da disposição, a graça da renúncia, a graça da coragem para que eles sejam podados. Esse é o problema. Nós vamos sempre nos deparar pessoal e comunitariamente com essas realidades. O problema é quando nós não queremos podar. Então, meus queridos irmãos, esse é um tempo de nós vermos quais são os excessos na nossa vida. O que é que precisa ser cortado? E aí, eu me lembro agora de uma adoração onde Deus nos falou aqui na missão que Ele vinha nos libertar da maledicência, desse vício, desse mau hábito de falar mal, seja dos outros, uns dos outros, até de quem nós deveríamos rezar, seja no contexto econômico, social, artístico, político. E às vezes a gente, por excesso, a gente se expressa e se expõe e estamos ali amaldiçoando, cheios de maledicência, quando deveríamos abençoar e rezar. Outro excesso que eu acredito, e eu coloco aqui que pode nos iluminar, é o excesso no uso das redes sociais dentro do nosso convívio, do nosso contexto. Sim, as redes sociais muitas vezes, que em si eu acredito são amorais. O problema é o uso como nós fazemos delas, que podem se tornar boa ou ruim, mas nós sabemos do excesso. Quantas vezes essas redes sociais têm se tornado redes traiçoeiras, porque têm roubado o nosso tempo, têm roubado as nossas boas partilhas e convivências, têm roubado a qualidade da nossa presença, têm roubado também uma boa leitura. Meus irmãos, têm roubado a nossa piedade. E me permita dizer, como sacerdote, me dá uma tristeza. Eu já me deparei com isso e me deparo às vezes na missa e os irmãos ali no celular. Às vezes a gente está numa célula pregando e os irmãos estão no celular. Queridos irmãos, na capela a gente está ali no celular. E é perceptível que a pessoa não está seguindo ali uma leitura ou outra coisa. Ela está ali digitando, está ali dando respostas, está conversando. Que desrespeito, que falta de piedade. E meus queridos irmãos, é um outro excesso. Excesso de distração, excesso de zelo, de cuidado com a vida comunitária, de cuidado com a vinha do Senhor, de cuidado, de zelo, de amor para com o nosso apostolado. E assim nós precisamos olhar onde está a raiz. Onde está a raiz? É nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas atitudes. Quantas vezes nós temos atitudes que não condiz com o nosso chamado à santidade? E meus queridos irmãos, são posturas, às vezes na própria internet. Quantas exposições riscos nós podemos correr de tantas exposições ali que não condiz. É verdade, a nossa vida fraterna, até a nossa vida pessoal, ela deve evangelizar. Mas suas postagens refletem o novo de Deus? Nossos divertimentos estão expressando o novo de Deus? Ou o mundo? O mundo que nós trazemos para a comunidade e que nós precisamos romper. É o Egito que está no nosso coração. E nesse tempo de deserto, Deus que nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, quer também tirar agora o mundo dos nossos corações. E por fim, meus queridos irmãos, eu queria também falar sobre aquilo que o padre Cantalamessa chama os caminhos endireitados.
Ou seja, o nosso interior, as nossas intenções e as nossas motivações. Muitas vezes a raiz do pecado está justamente aí. E nós precisamos perceber aonde há esses desvios. Deus sempre olha a finalidade, a motivação, a intenção. Diz respeito à finalidade pela qual eu estou falando, eu estou agindo. E muitas vezes nós percebemos desvios. Porque a finalidade não é Deus, a finalidade não é o bem do outro, mas nós mesmos. Por isso que nesse tempo nós também precisamos perceber o que no nosso coração precisa ser retificado, para que tudo aquilo que a gente faz seja com a finalidade de amar a Deus, de buscar a santidade. Sim, porque, como nos diz o salmista, os caminhos do Senhor são planos, os caminhos do Senhor são retos. E nós então precisamos deixar Deus completar as lacunas, tirar os excessos e endireitar aquilo que no nosso coração precisa ser purificado por Ele. Caríssimos irmãos, então aqui eu dei alguns elementos e nós podemos depois continuar com essa reflexão também a nível pessoal. E só 2 pontos. O primeiro, cortar pela raiz, como eu disse. A raiz de todo pecado, diz Santo Ambrósio, é a desobediência a Deus. Por detrás de todo pecado, qualquer pecado, está a desobediência a Deus. Parando. Jordão? Para aí. Ei, cara, pede lá, diz que a gente